Obrigado, senhor presidente. Eu verifiquei o assunto que o vereador Lucas Carignato trouxe hoje na tribuna, que é principalmente as questões climáticas, né, e como nos organizamos para isso. E esse pedido de informação a gente fez lá atrás, e eu já queria ter trazido a resposta do SAMAI sobre a questão das barragens, mas ainda como tem muitos assuntos sempre para trazermos, eu não tinha trazido ainda. Então, essas são as respostas do SAMAI quanto ao plano de ação de emergência. Então, um pedido de informação votado nesta casa. Um pedido de informação votado nessa casa, aprovado e respondido. Então, deixar algumas respostas aí, né, sobre essa questão. A gente gostaria de saber qual o objetivo realmente desse pedido, né? O estágio de implementação de cada barragem, se todos os planos de ação de emergência estão atualizados e as datas da última revisão e se houve atualização a partir de 2024. A gente queria também saber sobre a comunicação das comunidades, a população em risco e as documentações complementares sobre isso. Pode passar. Então, o SAMAI nos respondeu que os planos de ação de emergência, eles foram elaborados e estão vigentes em outubro de 2023. E não houve revisão após as enchentes de 2024. A revisão prevista por licitação apenas para o segundo semestre de 2026 e os estudos considerarão os novos dados hidrológicos. Então, o que acontece? Os planos de ação têm, mas são ainda de 2023. E essa revisão que deveria ser feita não foi após os eventos climáticos de 2024. O próprio SAMAI informa que não tem, a gente já sabia, mas a gente gostaria disso no pedido de informação, né? Então, que não tem sirenes, que não tem rotas de fuga sinalizadas, que não tem cadastro da população e não foi feito nenhum tipo de simulado ou treinamento. Por que a gente perguntou isso, vereador Libardi? Por que a gente não perguntou isso? Porque a gente teve um problema lá no Fátima, né, na enchente de 2024, sobre a questão do possível rompimento da barragem. E lá estávamos, né, nós, o vereador na época, o vereador Renato Oliveira, o presidente do bairro, o Jusemar, e a gente teve que a gente mesmo avisar a comunidade sobre aquela situação. De madrugada, então, o SAMAI informou através dos stories que era para a Defesa Civil e os órgãos de segurança se destinar ao local para fazer a evacuação do local. Então, a gente fez essas perguntas, se a partir de 2024, afinal estamos em junho de 2026, se teríamos alguma ação naquela região. Eu sei que não foi feita ação nenhuma, o presidente do bairro, o Jusemar, sabe que não foi feito situação nenhuma, o ex-vereador dessa casa, o vereador Renato, sabe disso, mas a gente queria isso registrado em situação do pedido de informação, porque a gente tem que trabalhar com a questão de dados. Então, não foi feito nada, não foi feito nenhum tipo de treinamento com aquela população, não foi feito nenhum tipo de evacuação, não tem nenhum tipo de sirene caso a gente chegue naquela situação novamente. Então, as respostas, elas existem no pedido de informação, mas elas ficaram né, no papel. O plano de ação de emergência, ele existe no papel, porém, na prática, realmente, que é onde muda a vida das pessoas, onde salva vidas, onde tem a comunicação efetiva com a população, ele não existe. Vou lhe pedir uma parte. Essa comunicação com a população, pode voltar ainda. Na comunicação com a população, a resposta concentra-se no plano de contingência e programa Caxias Resiliente, que não tem resposta nenhuma, né? E não comprova campanhas específicas, reuniões comunitárias ou divulgação. A gente até provocou algumas conversas com o SAMAI, mas realmente sobre o plano não existe nada. Pode passar. Então, não foram apresentados nenhum tipo de treinamento, nem datas, nem os locais, nem participantes, nem cronograma, porque as ações dependem de uma situação futura e que não existe ainda. Seu parte, vereador Libardi.
A senhora sabe que é uma realidade. Eu brinquei aqui na semana passada que parece que tudo é um grande faz de conta, sabe, vereadora Daiane? Porque eu tive a oportunidade de estar na companhia do vereador João Ueza em Galópolis quando foi apresentado um plano de ação para a contenção dos desastres naturais futuros em Galópolis. Foi apresentado na mesma oportunidade um plano de ação e também foi informado pelo secretário do Meio Ambiente que não tinha dinheiro para colocar o plano de ação em ação. Então, como é que a gente gasta R$1 milhão, vereador Lucas, para fazer aquele plano de ação se não tem competência para colocar? Tem outro detalhe, vereadora Daiane, que é importante que a gente leve em consideração, que é o plano de mobilidade. Foi gasto 2.700.000 para um plano de ação. Para nada. E daí a senhora chega, por exemplo, no bairro Nossa Senhora de Fátima, tem plano de ação. O que não tem é ação. Esse é o problema. Parabéns pelo tema e pela lisura da senhora no processo. Obrigado, vereador Libardi. Pode passar, Paula. A população em risco. Então, a gente tem a estimativa de pessoas, né, no Dalbó que são impactadas, né, por cima, falando da questão, 8.820 pessoas. E nas outras barragens subsequentes. Pode passar. Então, a gente se depara com a situação que o planejamento existe, mas a implementação prática é totalmente limitada, né? Não houve a revisão após a tragédia do ano de 2024. E faltam, né, toda a parte de sirenes, simulados, rotas sinalizadas e cadastro dessa população. E isso é um problema porque aquela população que foi atingida totalmente em 2024, porque a água chegou a transbordar lá. Falavam muitas vezes aqui nessa casa depois, posterior, que foi alguns alardes, alguma coisa, mas nós vimos de perto, né, naquela situação de 1º de maio de 2024, a água transbordando no Dalbó, alagando as casas, estragando todas as coisas das pessoas, mas principalmente a questão do risco à vida das pessoas. E não é só o bairro Fátima que é atingido com isso. A gente traz o Dalbó porque a represa fica dentro do bairro Fátima, mas ela atinge muito o bairro São José, ela atinge o bairro Santa Catarina, Reolon, até o Matioda. Eu estive lá com o vereador João Ueza, ainda quando presidente do SAMAI, no Matioda, e a gente viu como a água, quando abriu as comportas lá do Fátima, prejudicou a questão dos terrenos lá do Matioda. Terrenos que eram 12 por 30, hoje são 12 por 20, por causa do volume das águas. E eu levei o vereador João Uez lá para olhar o que fez abrir as comportas 100% na questão do Dalbó. Então, é uma coisa que não atinge só o bairro Fátima, atinge muito ali embaixo no São José, ali atrás do antigo gás butano, onde aquela comunidade sofre a cada chuva. E agora, falando dessa questão, a gente conseguiu colocar no Canaliza Caxias, junto ao vereador João Uez, os 5 milhões de reais, né? A gente fez uma indicação, né? O meu mandato, eu como vereadora fiz uma indicação para o SAMAI, solicitando, porque entendemos que era um problema também, né, da questão dos alagamentos. Conseguimos conquistar o valor de 5 milhões de reais, estávamos muito apreensivos com isso não ir realmente para o planejamento. Conversei com o secretário Lucas Suzin na semana passada, ele me garantiu que vai priorizar o projeto de contenção do Arroio Tega em todo o seu trajeto, né? Começando ali atrás do gás butano, mas indo também lá até atrás do Matioda, porque aquelas pessoas sofrem a cada chuva. Então, a prioridade precisa acontecer, né? A gente fala do Canaliza Caxias porque a gente acredita, né, no projeto do Canaliza Caxias. Demorou muito para sair do papel, mesmo com os projetos do primeiro pacote, ainda não saiu tudo, não foi para licitação algumas ruas importantes que a gente acredita, né? Algumas obras já foram, mas tem essas obras que não tem projeto ainda, e a gente precisa da celeridade da Secretaria de Obras agora com esses projetos para que ela venha, porque já existe o recurso. Muitas vezes a gente se preocupa com a questão que faltam recursos. Essa já tem os recursos conquistados, que são
são 5 milhões de reais para a contenção do Tega. Porém, ele precisa acontecer na prática, que é a obra realmente. Então, a gente traz esse pedido de informação, as respostas desse pedido para a comunidade saber. Existe no papel o plano de ação de emergência das barragens do Samai, mas não existe na prática, lá na ponta, para que as pessoas fiquem despreocupadas nas questões da chuva. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Daiane Mello. A próxima declaração de líder é da bancada do